Bom dia, graça e paz. Amados, que essa semana seja uma semana ricamente vitoriosa. Que a tua vida, tua família esteja continuamente nas mãos do Senhor, nas mãos de Jesus. Lembrando que hoje, às 20 horas, eu não vou fazer escola de discípulos, eu tenho a reunião no Conselho de Pastores. Nós estaremos participando da reunião do Conselho de Pastores. A partir de semana que vem, volta ao normal. O maná de hoje está no livro de João, capítulo 8. Nós vamos ver alguns versículos e comentar a respeito desses versículos. A partir do versículo 45. Aqui está vendo, na verdade, em todo o contexto do Evangelho de João, aí fala da mulher adúltera, fala do discurso de Jesus sobre a sua missão, os escribas, os fariseus que vinham condenando. Enfim, os judeus eles não aceitavam Jesus. Porque Jesus veio de uma região muito pequena, uma região pobre, uma região que, na verdade, não falava nem o hebraico, era o aramaico, uma linguagem muito pobre, linguagem semita, né? E os judeus, pessoas letradas, pessoas de alto nível de conhecimento teológico, não conseguiram acreditar em Jesus, não conseguiram aceitar Jesus. E a Bíblia diz que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Tanto é que Israel foi disperso pelo mundo todo. Israel hoje já está se agrupando novamente, né? E os judeus estão vendo pelos fatos que está acontecendo a vinda do Salvador. Para eles é a vinda, para nós é o retorno de Cristo, né? Mas aqui nesse texto, nesse contexto todo, a partir do 45, esse texto fica muito longo. Mas porque vos digo a verdade, não me criais. A Bíblia aqui no livro de João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ela fez carne e habitou entre nós. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra fez carne e habitou entre nós. E aqui mesmo em João 8, né, ele fala assim, conhecereis a verdade te libertará. Me conheça, eu te liberto, Jesus está falando. De eternidade a eternidade, a palavra do Senhor ela existe, porque Jesus existe antes de todas as coisas, ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Mas os judeus não conseguiram entender, não conseguiram compreender, porque eles tinham o conhecimento da letra, mas não tinham a revelação do Espírito Santo. Muitas vezes eu posso ter todo o conhecimento das letras, mas se eu não tiver a revelação do Espírito Santo, eu ando como cego, sem ter direção, sem saber para onde está indo. Eu posso falar eloquentemente, mas se eu não tiver revelação, só fica a palavra eloquente, mas não está em transformação. A revelação é o que traz a transformação. É exatamente isso que Jesus está falando, mas porque vos digo a verdade, não me criais. Quem dentre vós me convence do pecado? Tem algum de vocês que me convence que eu estou em pecado? Jesus está fazendo um desafio para eles. E olha que ele continua aqui. Se vos digo a verdade, por que não o criais? Se eu estou dizendo que é verdadeiro, por que vocês não creem no que é verdade? Porque para mim acreditar na verdade de Deus, para mim acreditar na palavra de Deus, eu tenho que abandonar os meus conceitos religiosos. Eu tenho falado isso continuamente, se eu não entender o Éden, se eu não entender o livro de Gênesis, ali nos primeiros três capítulos, e principalmente o capítulo 1, eu não vou entender a Bíblia. Porque ali está toda a revelação da palavra de Deus.
E a partir do momento da queda do homem, queda, o que quer dizer queda? Um tombo do homem. Uma pessoa que cai, dependendo até da altura que cai, bate a cabeça, fica com amnésia. Ela não se lembra quem ela era, não sabe quem ela é, fica com a cabeça com torpor. Então, exatamente o que aconteceu com o homem, sem saber que, na verdade, quem ele é e nem quem é Deus. Nem quem realmente é Deus. Por isso que Jesus vem e falando, se eu estou dizendo a verdade, por que você não crê em mim? Então me mostra onde eu estou pecando. Me mostra o meu pecado. Se vocês são melhores que eu, então me mostra o meu pecado. É isso que Jesus está fazendo um desafio com ele. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Ser de Deus, querido, ser um com Deus, é verdadeiramente eu abandonar os conceitos religiosos e me tornar entrelaçado com o Senhor na sua santa palavra. Que não tem como separar aquilo que está entrelaçado com Deus. Eu e ele somos um. Isso que nós precisamos entender. Quando eu estou entrelaçado na palavra de Deus, eu e ele somos um. Nós somos um em Cristo, somos um em, se somos um em Cristo, somos um com Deus. Aí eu vou entender a palavra, porque eu sou dele, eu pertenço a ele, e eu vou entender o que ele está falando, mas aí os religiosos não conseguem entender, porque não é dele. Tem conceitos religiosos, dogmas. Os dogmas, eu já falei várias vezes, é uma verdade disfarçada, é uma mentira disfarçada em verdade. Ah, dogma é verdade absoluta. Não, é uma mentira disfarçada na verdade. Aquilo que o homem não conseguiu entender, não conseguiu explicar, ele colocou o dogma. Aí segue a visão definitivamente e a pessoa acaba andando naquela religiosidade. É isso que estava acontecendo com os judeus, com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei. E é o que está acontecendo no nosso meio hoje, não é diferente, queridos. Se nós vemos hoje que a igreja não está diferente. Quantas e quantas vezes a gente vai ministrar, as pessoas falam, mas eu não concordo com isso, eu não acredito nisso. Então tá, se não concorda, o que eu vou fazer? Eu não sou aqui obrigado a concordar, nem Jesus tentou fazer isso. Olha que ele continua, responderam depois os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Eles condenavam Jesus, porque não conseguiam crer em Jesus. Era muito mais fácil condená-lo, acusá-lo, do que acreditar na palavra. É muito mais fácil dar uma justificativa do que eu crer que verdadeiramente Jesus é o próprio Deus. É o próprio Senhor. E ele continua aqui. Eu vou correr um pouquinho para dar tempo. Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Antes, honro a meu Pai, e vós o desonrais. Amado, isso é muito forte. Quando eu não acredito em Jesus, quando eu não aceito em fazer uma decisão para Jesus. Como eu sempre digo, eu não tenho uma religião. Eu abandonei a religião dos meus pais e fiz uma decisão por Jesus. Como eu ministrei ontem no culto, eu bati em tantas portas, querido, tantas portas. Eu não estou aqui para condenar uma religião. Quem sou eu para condenar a religião? Mas estou aqui para defender o Evangelho. Estou aqui para defender a causa de Cristo. E ai de mim se eu não fizer. Então, ministrei ontem, na igreja, quantas portas eu bati. Até o teu encontro real e verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo.
quando eu tive um encontro com Jesus, eu abandonei tudo aquilo que era religião para fazer uma decisão única e exclusiva em Cristo Jesus. Eu sei de onde o Senhor me tirou, por isso que eu não abro mão desse Jesus. Podem me criticar, podem falar o que quiser, mas eu não abro mão de Jesus. Ele continua aqui. Eu não busco a minha glória. A quem busque e julgue. Todas as vezes que queriam glorificar Jesus, exaltá-lo, ele sempre saiu do lado. Ele não desejou isso de ninguém. Ele não desejou isso. E muitas pessoas querem ser honrados pelos homens. Buscam honra de homens. A única coisa que eu quero, queridos, é ter um memorial diante do Senhor. Lá eu quero um memorial. E ele continua aqui para a gente terminar. Em verdade vos digo, que se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá morte. Esse texto é muito longo, eu não vou prolongar mais, porque eu só dei uma pincelada. Quando Jesus está falando que aquele que acreditam nele, aquele que fez uma lição para ele, se tornou uma nova criatura. Não está falando dessa morte física que todos nós vamos passar. Mas está falando da morte espiritual, separação eterna do reino de Deus. Só existe dois caminhos, querido. Um, o caminho da perdição eterna. E outro, o caminho da glória eterna, com Cristo Jesus. A decisão é muito individual. A decisão é de cada um. Se tu hoje aceitar Jesus, se fizer uma decisão para Jesus, tenho sempre falado isso e vou falar até o último suspiro meu aqui na face da terra. Fizer uma decisão por Jesus, procurar andar nos caminhos do Senhor, guardar a sua santa palavra, tu não vai ver a morte. Tu vai passar da morte para a vida. E ali é a eternidade com o Senhor na glória. A eternidade, não a eternidade no lago de fogo. Agora a escolha de individual, a escolha de cada um. A minha eu já fiz. Agora tu está me assistindo, tem participado comigo esses manais. Já falei, se tu quiser uma orientação melhor, entre em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de sentar contigo e explicar na Bíblia o que Jesus está falando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti se levante o rosto e te dê a paz. Uma semana ricamente abençoada a todos em nome de Jesus.